Legal, dando continuidade às videoaulas, né? Antes de mais nada, eu já vou salvar, que é para não ter problema de caso tenha alguma queda de energia, algum problema e acabar perdendo os arquivos. Então já vou dar um save all, né? Lembre-se sempre de usar o save all para não ter problemas, tá, pessoal? Senão vocês podem acabar salvando só a Unity e não salvar o projeto, ou salvar o projeto e não salvar a Unity, né? Ou esquecer de salvar alguma Unity caso tenha mais de um formulário. Então eu vou salvar na mesma pasta que a gente tinha criado nas primeiras videoaulas, na pasta rede, e vou criar uma subpasta só para esse projeto, que eu vou chamar aqui de chat bate-papo. Então esse cara aqui vai ser o meu principal U, porque vai ser a Unity do meu formulário principal. E aqui eu vou colocar o nome do projeto como chat. Chat Eletrô, vai. Legal, né? Salvo. Partindo do básico, tá? Fazendo as tarefas mais simples primeiro para a gente relembrar, né? Vou vir aqui no meu menu principal e vou programar o sair. Então o sair vocês já sabem, né? Tem várias formas de fazer. Eu posso fazer o nome do formulário que eu quero fechar, .close, né? Essa forma sempre vai funcionar, né? Ou então, como eu já estou na classe do formulário que eu quero fechar, né? Como eu já estou programando dentro da classe do formulário que eu desejo fechar, eu posso fazer só o close, tá? Eu prefiro sempre colocar o nome, pessoal, por uma questão aí de organização, né? Uma questão aí de ter mais informação para saber o que está acontecendo, né? Eu acho que para vocês fica mais fácil de vocês lembrarem assim também, né? Então eu estou pegando o formulário principal, que é o formulário principal do meu programa, e mandando fechar. Se eu fecho o formulário principal, o meu executável é encerrado também. Se eu fecho um formulário secundário, que a gente ainda não criou, vamos criar ainda, né? Aí eu fecho só o formulário secundário mesmo, o executável continua rodando na máquina, né? Mas fechou o formulário principal, que é o primeiro formulário a ser aberto, o programa se encerra junto com o formulário, tá? Então fazendo isso já é o suficiente para fechar a aplicação, né? Para sair do nosso programa. Então sair está pronto, né? Fecha o formulário principal, fecha o programa, beleza. O salvar, né? Aquela questão do nosso exercício do bloco de notas, vocês já lembram como fazer, né? Eu ensinei para vocês duas formas diferentes. Uma seria fazer a programação de salvar arquivo de texto na mão, né? Na unha. O outro seria fazer a programação, né? Mais fácil, onde a gente deixa o nosso próprio memo salvar o documento para a gente, né? Sem precisar manipular variáveis do tipo text file, né? Arquivos de texto, sem precisar fazer a abertura da gravação no disco, né? E tudo mais, tá? Para simplificar aqui, né? Eu estava pensando em, bom, vamos trabalhar, vai com caixas de diálogo. Eu queria salvar sempre os históricos na mesma pasta do executável, mas vai ficar meio bagunçado, né? Vamos gerar uma caixa de diálogo aqui, pedindo para o usuário escolher aonde ele quer salvar, né? Então vocês já sabem, vamos lá no Dialogs, né? Se eu achar aqui, né? Aqui, ó, Dialogs, né?
e pega um save dialog. Vamos pegar uma caixa de diálogo para salvar, né? Esse aqui vai ser o meu SD de save dialog histórico, né? Então aqui relembrando, né, a gente vai ter a extensão padrão, caso o usuário não informe a extensão do arquivo, ele pega a extensão padrão, né? Eu vou pôr .txt aqui. O filtro, né, vai determinar quais são os arquivos que ele mostra nessa caixa de diálogo com base na extensão, né? Eu vou colocar aqui arquivos de texto com a extensão *.txt, né? E vou colocar todos os arquivos com *.*, né? Então vou dar duas opções para o usuário, ou ele visualiza apenas os arquivos que forem de texto dentro da pasta, ou ele visualiza todos os arquivos, seja a extensão que for, né? Então aqui é o que a gente quer que apareça para o usuário, e aqui é o que ele usa para poder escolher os arquivos que ficam visíveis e invisíveis, né? File name é onde vai estar salvo o caminho, o nome do arquivo escolhido pelo usuário. A gente vai ter que ler isso daqui, né? Depois que ele escolher, vai ser gravado aqui dentro. Diretório inicial, né? Eu vou deixar como diretório inicial aqui. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar deixar como diretório inicial um ponto barra. Só ponto, então. Já que ele não pegou a barra, né? Eu vou deixar só ponto. A ideia é que com esse ponto aqui, eu não sei se vai funcionar, tá, pessoal? É um teste que eu estou fazendo aqui. A ideia é que com esse ponto aqui, ele comece sempre na mesma pasta que se encontra o arquivo executável, né? Então a pasta padrão dele, né, vai ser sempre a pasta onde se encontra o executável, tá? Se eu quisesse começar sempre na unidade C, eu poderia colocar um C2 aqui, né? Se eu quisesse começar sempre na unidade D, um D2 e assim por diante. Eu quero começar sempre na pasta do executável. Então eu vou deixar um ponto aqui, né? Torcendo para que funcione. Lembrando isso daqui das aulas de gestão de sistemas operacionais 1 e 2, né? DOS, Linux e Windows lá que vocês tiveram, né? O ponto ele vai ser um alias para o diretório atual, né? O ponto vai ser um alias para o diretório pai, né? O diretório que está acima, num nível acima do nosso diretório atual, tá? Então a ideia vai ser pegar o diretório atual do executável, por isso que eu pus o ponto aqui. Se vai funcionar, a gente vai descobrir daqui a pouco, né? Título, né? Salvar histórico em... Opa, faltou um acentinho aqui, né? Meu teclado está configurado de forma errada, pessoal. Só um minutinho, né? Acho que agora vai, né? Jogando para inglês internacional, acho que vai. Salvar histórico em, né? Esse vai ser o título que aparece aqui em cima da janelinha do salvar, né? Options. O que nós podemos colocar em options? Somente leitura não. Bom, vamos deixar o padrãozão do options aqui. Depois, se a gente lembrar de alguma coisa, a gente vem e altera, tá? Então aqui vocês já sabem, né? O nosso diálogo de salvar já está configurado. Já configuramos o filtro, a extensão padrão, né? Onde iniciar. Vamos configurar então aqui a nossa programação, tá? Então, vocês estão acostumados, né? Se a nossa caixa de diálogo de salvar, que é o SD histórico, for executado com sucesso, né? Então, se ele foi executado com sucesso, lembrando que no caso das caixas de diálogo, ela ser executada com sucesso, a pessoa escolher lá um local para salvar e clicar no botão salvar, né? Então, se ela clicar no botão salvar e não no cancelar, e não no xizinho que fecha, então acontece a nossa programação aqui,
tá? Só para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou colocar o igual a true aqui, né? Não é necessário, né? Isso aqui retorna um verdadeiro ou falso, e o if trabalha com verdadeiro ou falso, né? Mas, em todo caso, eu vou pôr a comparação aqui só para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Então, se a pessoa executar a caixa de diálogo e colocar lá no botão salvar, clicar no botão salvar, né? Eu vou mandar salvar o meu arquivo, né? Então, olha lá o que eu estou fazendo. Lembra do nosso exercício do bloco de notas, que a gente montou um bloco de notas completinho, que permitia a formatação de fonte, né? Deixar em negrito, deixar em itálico, mudar a cor de fundo, mudar a cor da fonte. Aquele exercício completo lá que a gente trabalhou com menus, tá? É o mesmo caso, né? Então, eu estou pegando o meu memo, eu estou pegando as linhas que vai conter o texto dele, né? E estou mandando salvar ao arquivo, salvar para o arquivo, né? E aqui dentro do parênteses eu coloco o caminho no disco, no HD, no pendrive, que quer que seja, e o nome do arquivo que eu quero salvar, tá? Lembrando que esse caminho e nome do arquivo vai vir da nossa caixa de diálogo. É ela que vai permitir de forma fácil que o usuário escolha aonde ele quer salvar isso daí, né? Então é por isso que eu vou ter que pegar a minha caixa de diálogo aqui, e dentro da caixa de diálogo eu pego o file name. Por quê? Porque o file name armazena o caminho e o nome do arquivo escolhido pelo usuário, né? Só isso já é o suficiente para salvar as coisas para a gente, tá? Então, se a gente testar... esqueci do meu Delphi. Vamos torcer para o melhor, né? Vamos esperar ele parar a análise aí, né? E vamos torcer para que o Delphi consiga executar de novo. Beleza, né? Nenhum problema encontrado. Por via das dúvidas, eu já vou desativar o meu Avast, porque volta e meia ele trava o meu Delphi, né? Vou desabilitar ele por 1 hora aqui. Legal, né? Como é que eu vou testar isso? Simples. Digito qualquer coisa aqui no meu memo, que por enquanto está desprotegido, né? Eu posso apagar e escrever o que eu quiser. E dou um salvar para ver se ele salva mesmo, né? Então olha lá que legal. Essa é a nossa caixa de diálogo. Esse é o nosso SD histórico que a gente acabou de criar, tá? Infelizmente, colocar o ponto no initial dir, né? No diretório inicial, não funcionou. Eu queria que ele pegasse a mesma pasta do executável, mas ele pegou a pasta documentos do usuário, olha lá. Infelizmente não funcionou, né? O filtro funcionou, olha que beleza, né? Eu consigo filtrar apenas por arquivos de texto, ou eu consigo filtrar por todos os arquivos, né? Vamos ver aqui uma pasta que tenha diferença para vocês conseguirem ver isso daí, né? Em ação. Então, na pasta Windows, por exemplo, em todos os arquivos, olha quanta coisa que vai ter. Vai ter executável, vai ter arquivo DAT, né? Vai ter arquivo bin e in. Se eu mudar para arquivos de texto, ele vai procurar apenas arquivos com a extensão .txt. E nesse caso não tem nenhum na pasta Windows, tá? Legal, né? Então vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, só para ficar fácil a gente ver se salvou ou não, né? Área de trabalho. Nome do arquivo, né? teste.txt. Se eu clicar em cancelar, o meu if, que verifica lá se o SD histórico .execute é igual a true, vai ser falso. Então eu tenho que clicar no salvar para que aconteça a programação, né? Legal, aparentemente não deu erro, né? Vamos minimizar aqui o nosso Delphi. Olha aqui o nosso teste, ó. Acabou de ser criado, né? Legal, o arquivo foi gerado, mas será que o texto está aqui dentro? Olha lá. Exatamente igual. A diferença é que aqui é o nosso programa de chat e aqui é o nosso bloco de notas carregando o documento aí, tá? Legal, né? Vamos ver se o sair está funcionando. Beleza, fechou o formulário principal, fechou a aplicação, né?
Então, a programação de salvar já está ok, simples assim, tá, pessoal? Nada complicado, né? Eu verifico se a caixa de diálogo foi executada, ou seja, ele clicou no botão salvar, porque se ele clicar no cancelar ou no xizinho lá em cima, ele não vai ser verdadeiro, ele vai ser falso. Sendo falso, ele ignora isso daqui, né? Ah, é verdadeiro? Clicou no salvar? Eu faço com que o meu main histórico salve todo o texto que está dentro das linhas no arquivo que eu escolhi, né? E aí o problema está resolvido, né? Só para já adiantar, lembrando que esse aqui a gente deixou destravado só para testar a questão do salvar, né? A gente não pode permitir que o usuário venha e adultere o histórico da conversa. Isso não pode ser permitido, né? Pode gerar confusões aí. Então, nesse caso aqui, eu vou marcar o meu memo do histórico e vou definir ele como somente leitura. Então, read only, né? Somente leitura, true. Dessa forma, olha lá, eu não consigo mais, né? Eu posso tentar digitar o que for aqui dentro que eu não consigo mais escrever, né? Só via programação para escrever aqui dentro agora. O usuário não consegue mais com o teclado do computador escrever aqui dentro, né? No de baixo ele continua podendo escrever, né? Mas no de cima não, tá certo? Então, por essa videoaula é só. Na próxima a gente vai ver como fazer o sobre, né? Criar a janelinha de sobre lá. E depois a gente vai começar a trabalhar com a questão dos sockets, né? Conexão, transferência, transmissão, recepção das informações e como tratar essas informações que foram recebidas aí, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.